Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishon. Hoje a gente vai seguir com os vídeos de Black Clover aqui no canal, só que dessa vez um formatinho diferente, aquele formato que vocês sempre curtem. Eu vou responder algumas perguntas, algumas dúvidas que vêm surgindo sobre as sagas atuais de Black Clover. Dessa vez a gente vai falar sobre o poder demoníaco em si. De onde vem o poder demoníaco de Asta e seus companheiros? Quanto de poder do demônio Asta tem dentro de si? Quais seus limites? Vamos ver tudo isso no vídeo de hoje. E eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o gostei aí embaixo e pra se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. O Matheus Augusto perguntou: quem é o vilão novo que tem o poder de demônio? E olha só, Matheus, olha só pessoal, não é só um novo inimigo que tem o poder de demônio. Na verdade, tem vários inimigos com esse poder. Sim, agora o Asta não tá mais monopolizando esse tipo de habilidade. Sério, tem muita gente que tem essa habilidade, que tem esse tipo de poderes sim. Eles todos, ao menos os que foram apresentados, fazem parte do reino de Spade. Pelo menos invadiram aquele lugar. Um demônio não identificado deu poderes pra essas pessoas, para as pessoas que estavam invadindo Spades há muito tempo atrás, quando o Yuna era apenas um bebezinho, ou seja, mais ou menos há 15, 16 anos atrás. Naquela época eles foram diretamente pra cima da realeza e depois disso dominaram todo o reino. E a partir daí eles ficaram dominando aquele lugar até hoje, fazendo maldade ao povo de Spade. Acontece que a gente não sabe exatamente quem foi o demônio que deu este poder, mas se teoriza que possa ser Megicula, que a Megicula esteja atrás de tudo isso. Mas não tem como ter certeza, não tem como confirmar. O que a gente sabe é que este demônio tá ligado com muita coisa que acontece em Black Clover desde o início, e eu posso trazer um vídeo falando só sobre ela. Vamos primeiro falar sobre esses demônios que estão dominando toda a Black Clover a partir de agora. O exército de Hearth em si, na verdade uma certa parcela deles, tem um pouco de poder demoníaco dentro de si. Alguns membros de Spade de baixo escalão conseguiam utilizar 5% do poder demoníaco. E com este poder a gente via que ele já fazia todo o reino temer, todo mundo tinha medo dele. Acontece que contra o Asta ele não teve chance nenhuma. E alguns outros membros vão muito além, eles podem usar até 40% do poder máximo demoníaco. Ou seja, eles já são muito poderosos, classificados como magos de rank 0. Mesmo assim, eles não são os maiores vilões, eles são inimigos até lidáveis. O problema na verdade seria o trio de magos chamado Tríade Negra. São os mais poderosos entre os usuários da magia demoníaco e governam o reino de Spades, eles que controlam todos os outros. Não só isso, também como um único cavaleiro mágico deste grupo já é o suficiente para vencer um exército sozinho. A gente viu que os membros da Tríade inclusive são comparados com o poder de demônio, ou seja, sozinhos eles já têm um poder incrivelmente elevado. Afinal, a rainha Loropética mesmo disse, um membro da Tríade já era muito mais poderoso do que o demônio que o Asta e o Yuna enfrentaram juntos e venceram. E a gente sabe que Clover quase caiu pra este monstro, ou seja, o poder da Tríade e o poder desses novos vilões são incomparáveis. E como a gente sabe, como eu acabei de dizer, a gente já conhece três: Dante, o rei de Spade, Vanica e também Zenon. Foi o Zenon que enfrentou William Vengeance e mostrou a sua magia de ossos, uma magia bem assustadora e que ele já achou o suficiente pra derrotar todo mundo sozinho. Essa batalha a gente ainda não viu o resultado, mas já dá pra imaginar que vai ser muito épica. Outra informação, como eu disse, que a gente tem sobre a Tríade também é que os seus líderes no mínimo têm 80% de poder. Pelo menos foi o poder demoníaco que a gente viu com o Zenon. E eu acho que a Vanica e também o Dante devem ter um nível parecido, talvez até mesmo maior. A próxima pergunta vem do Brendo Silva, e uma pergunta extremamente interessante, está diretamente ligada com a anterior. Afinal, quantos de poder mágico que o Asta tem? E essa é uma pergunta bem complicada pra gente responder, afinal não temos informações nenhuma sobre o poder atual do Asta. Isso porque a gente acabou de descobrir que existe essa certa porcentagem pra medir o quanto de poder um demônio possui. Na verdade, um mago pode possuir do poder de um demônio. E a gente também sabe que este demônio se comporta de uma maneira diferente do demônio do Asta. Até porque os usuários mantiveram as suas magias e eles apenas tiveram seu poder amplificado pelo demônio. Basicamente foi isso que nos aconteceu, ou pelo menos foi o que nos foi indicado. Já o Asta não. Ele não tinha magia nenhuma e utiliza a própria magia demoníaca, a anti-magia. O que a gente consegue fazer é criar uma suposição, uma teoria de quantos de poder o Asta deve ter. Isso utilizando como base os outros cavaleiros mágicos que a gente já conhece, que também possuem o poder de um demônio, a Tríade e também os seus subordinados. Vamos lá. A primeira pessoa que a gente viu utilizando um poder demoníaco foi aquele soldado que o Asta basicamente venceu com um golpe só. Não foi basicamente, foi literalmente. Asta acabou com aquele cara de uma vez só e partiu a fortaleza móvel de uma vez também. Tudo isso deixa muito fácil de entender que o Asta tem muito mais do que só 5% de um poder demoníaco. Afinal, a gente viu que aquele cara não chegou nem aos pés do garoto da anti-magia. Sério, ele não conseguiu nem mesmo se mover. Ele ativou a sua magia e depois foi derrotado em um instante só, como também viu a fortaleza móvel sendo completamente destruída e ficou impressionado com aquilo. Ou seja, ele não esperava que aquele garoto de Clover pudesse ter tanto poder assim. Então que o Asta tem mais de 5, 10, talvez 15,
sim, eu tenho certeza absoluta. Na verdade, eu acredito que ele possa facilmente liberar mais de 40%. Eu vou explicar pra vocês agora. Quando a gente viu o Asta entrando no reino de Hearth sendo pego pela rainha Loropetica, bem, ela acabou explicando pra ele um pouco mais sobre os níveis de poder mágico. Ela explicou sobre o ranqueamento usado em Hearth e nos outros reinos, que só não eram usados em Clover. É então que a gente vê várias citações, como por exemplo as magias dos companheiros do Asta que ficavam no nível 3, no máximo a gente viu chegando no nível 1, mas foi uma única magia, um único modo específico. Assim como o Asta também deveria ficar no nível 3 ou 4, na verdade não dava pra medir isso porque ele nem tinha magia. Só que basicamente a medida deles eram essa, até que ela falou que sim, dava pra evoluir, e também explicou que a magia de mais alto nível seria de nível 0. Ok, a gente agora já entendeu tudo isso, e a gente sabe também que eles foram treinar. Asta e seus companheiros, vários companheiros de Asta, foram treinar pra subir o nível das suas magias, pra nivelarem os seus níveis e deixarem todas em alto nível. E depois disso então a gente descobriu que os companheiros do Asta conseguiram atingir o nível 0 de poder, e o Asta se igualou a eles. Na verdade, ele tava num nível um pouco diferente, afinal ele se chamava de nível sombrio, basicamente um nível acima do nível 0. Isso porque este era um poder capaz de bater de frente com um demônio, ou seja, Asta no mínimo tá nivelado no nível 0, e como a gente sabe, aquele subordinado da tríade, aquele cavaleiro de espadas, é de nível 0, e ele possuía 40% do poder demoníaco no máximo, ou seja, Asta no mínimo do mínimo tá no mesmo nível dele, 40%, e eu acredito que o Asta já passou. Afinal, eu tenho certeza que daqui a pouco a gente vai ver esse cara sendo derrotado pelo Yuno, que tá no nível 0 também. Na verdade, assim como a rainha Loropetica, ele tá num nível um pouco diferente do nível 0 também. Assim como existe o nível sombrio, provavelmente a gente também pode classificar como nível espiritual, aqueles que possuem o poder da magia espiritual, que a gente sabe que é muito mais forte do que qualquer magia comum. Ou seja, se a gente sabe que um cavaleiro mágico de rank 0 tem um nível máximo de 40, o Asta deve ter 50% mais ou menos no mínimo. E se o Zenon, usuário do poder demoníaco, tem 80, isso confirma um pouco mais sobre o Asta também. Afinal, a gente sabe, de acordo com a própria Loropetica, que em 6 meses Asta não teria o suficiente pra conseguir alcançar a tríade. Mas então dá pra gente chutar que de 50 a 60 é mais ou menos o nível do Asta neste momento. Agora a gente vai com a pergunta do Nicolas Ariel: de onde vem o poder do demônio? Olha, o que a gente sabe é que o poder dos demônios, possuídos por pessoas, bem, vem de demônios. E também a gente já descobriu de onde vem essa magia, este estilo de magia, e de onde vem os demônios em si. Todos eles vêm do mesmo lugar, de um outro mundo, o mundo dos demônios. Um mundo que tá completamente selado há muito tempo. Isso já foi explicado pra gente em Black Clover no capítulo 222. Nele a gente descobriu que cavaleiros mágicos usaram magias proibidas e formaram um contrato pra limitar o poder dos demônios, e impedir que o poder dos demônios se manifestasse no mundo humano. E contanto que nada de irregular acontecesse, um demônio não poderia surgir neste mundo. Por este motivo a gente sabe que os demônios lutam tanto pra tentar aparecer com o corpo físico. Mas a gente também já sabe que nem sempre dá bom, que nem sempre dá certo e que nem sempre esse contrato funciona. Afinal, existem demônios que estão rastejando pelas sombras. Eles conseguiram escapar do selamento de algum jeito e conseguem rastejar pelo mundo humano sem manifestar o seu verdadeiro poder. A gente já viu o demônio da magia das palavras, da magia do outro mundo, que controlou vários elfos e humanos também pra conseguir tentar corromper um Grimório, conseguir um corpo físico e andar livremente pelo mundo humano. A gente já viu que sozinho ele não conseguiria fazer nada deste tipo. A gente também viu o demônio que está escondido dentro do Grimório do Asta, afinal ele vive escondido dentro daquele Grimório, e assim, tentando manipular os humanos, eles cedem parte do seu poder. Afinal, aparentemente, graças ao selo, eles não conseguem interferir diretamente usando o seu próprio poder, mas eles conseguem ceder os seus poderes para que outras pessoas interfiram por eles. A gente viu isso se confirmando mais ainda quando o demônio da magia do mundo usou seu poder integral, e isso utilizando as joias mágicas dos elfos, ou seja, basicamente o seu poder estava realmente selado e ele usou as gemas mágicas para conseguir manifestar todo o seu poder. E aparentemente neste momento o demônio mais poderoso que vive no mundo humano, que foi o que eu citei brevemente, foi Megícula, que tá fazendo muito mal a Clover e também foi citado como um grande mal em Hearth, ou seja, talvez seja ele o demônio que está cedendo seu poder pro pessoal de Spade. Afinal, este é um monstro extremamente experiente, já que muitos cavaleiros mágicos conhecem ele, mas ninguém consegue o pegar. Por fim, a gente tem a pergunta do Nova Chrono. Ele disse o seguinte: se aquele demônio pode transferir o seu poder demoníaco, será que o Asta pode, tipo, dar o seu poder, um pouco do seu poder pros aliados? Tipo como o Naruto fez transferindo o chakra da Kurama? E eu acho que isso é um pouco complicado. Afinal, como a gente viu, quem cedeu os poderes foi diretamente o demônio. Foi ele que escolheu as pessoas que receberiam aquele poder, e foi ele também que tá manipulando todo mundo. Já o demônio que tá com o Asta, eu acho que não faria algo assim, já que ele não quer ajudar o garoto. Tudo que ele quer realmente é roubar o corpo do Asta pra ele, realmente tomar posse completa do Asta. Afinal, como a gente viu em Naruto, a Kurama perdia sim o controle, não tinha uma boa relação com o garoto, mas ela protegiu o Naruto do jeito dela, porque ela sabia que se alguma coisa acontecesse
acontecesse, ela acabaria selada de novo, caçada ou algo assim. Já em Black Clover não, aquele monstro só quer roubar o Asta pra ele mesmo, e pronto. E uma outra coisa também é que o poder do Asta faz muito mal. Ele mesmo disse que aquele seu poder afeta muito o seu corpo. Ele não ligava muito pra isso, achava que era normal mesmo não sendo, só que imagina com outras pessoas. O Asta é afetado pela antimagia mesmo não tendo nenhum pouquinho de mana, por esse motivo ele ainda fica de boa. Só que se ele cedesse seu poder demoníaco pra outras pessoas, a antimagia iria corrompê-las, iria ferir os companheiros do Asta. Então eu acredito que é bem difícil ele ceder parte do seu poder. Afinal, mesmo que sem querer, ele pode acabar machucando seus amigos, como ele fez com o primeiro rei mago Lumiere. Lumiere apenas teve um pequeno contato com a antimagia e já ficou sem nenhum poder mágico, sem nada da sua mana. Se aconteceu com ele, que era o rei mago, imagina com as outras pessoas, com os cavaleiros mágicos companheiros do Asta. Seria bem complicado, né? Então, por este motivo, pra proteger todo mundo, eu acho que ele não pode transferir ou compartilhar o seu poder. Mas pessoal, essas foram as perguntas de hoje e por hoje é isso. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!